Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 3, versos 7 a 12. Uma multidão de pessoas buscam Jesus. Diz assim o texto: Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Logo depois do confronto dos fariseus com Jesus, devido a ele ter realizado uma cura em dia de sábado, ele se retirou da sinagoga onde estava e foi em direção ao mar da Galileia, e seus discípulos o acompanharam. Cada vez mais, os feitos milagrosos de Jesus e as explicações que ele dava sobre as Escrituras e sobre Deus atraía mais e mais pessoas, e nesse dia não foi diferente. Uma multidão foi atrás de Jesus até o mar. E o texto diz que eram pessoas de diversos lugares daquela região. Mas também vinham pessoas de Jerusalém, a principal cidade de Israel. Na época, vinham pessoas de outros locais da Judéia também da Idumeia, que ficava a cerca de 26 quilômetros de Jerusalém. Também das regiões lá do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom, que eram situadas na Fenícia. Enfim, a fama de Jesus havia se estendido bastante e o povo queria ouvi-lo. E principalmente os enfermos buscavam cura para suas enfermidades. Acredito até que Jesus idealizou uma logística perfeita se dirigindo para a beira do mar, que era um local onde caberia a multidão e um local fresco, mais agradável para as pessoas se acomodarem ao ar livre. E era tanta gente que ele preferiu se colocar em um pequeno barco, afastado um pouco da praia, para não ser comprimido pela multidão, o que iria inviabilizar aquele evento. A maioria daquela gente nem tinha visto os milagres de Jesus ainda, mas tinha ouvido falar e estavam tão sedentos de justiça, de verdade, de luz, de paz, de segurança, de cura. E Jesus emanava tudo isso com a sua presença. Então, eles não mediam distância para encontrarem-se pessoalmente com Jesus e experimentarem as coisas que tinham ouvido falar. A própria presença de Jesus já trazia conforto espiritual e segurança aos que o buscavam de coração aberto. Há um ditado popular que diz: quem procura, acha. Aquelas pessoas estavam à procura de algo melhor para suas vidas. Certamente viviam oprimidas e sem esperança, mas agora um fio de esperança surgiu e elas não queriam perder. Em certa ocasião, inclusive, Jesus mesmo fez um chamado inigualável. Ele disse: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus e Lucas registraram isso nos seus escritos sobre a vida de Jesus. Por isso ele recebia as multidões com o coração cheio de compaixão. Aquele então foi mais um dia memorável e de grandes maravilhas em que Jesus curou a muitos e pessoas possessas de espíritos imundos eram libertas. Diante da autoridade de Jesus sobre as potestades, esses espíritos se prostravam diante dele e confessavam ser ele o Filho de Deus. Mas Jesus não permitia que eles testemunhassem a seu respeito de que ele era Filho de Deus. Eles não tinham permissão e nem o direito de fazê-lo. Tudo isso está registrado no livro mais publicado e traduzido em todas as eras, a Bíblia Sagrada, a palavra viva e eficaz.
Jesus é de fato o Filho de Deus. E essa realidade foi demonstrada em cada dia da vida dele aqui na terra como homem, o Verbo de Deus encarnado, como afirmou João, o apóstolo. O grande plano de Deus de redenção foi cumprido em Jesus. Ele, a imagem de Deus para nós, recebeu um corpo humano que morreu, mas ressuscitou glorificado e subiu ao céu nesse corpo glorificado e voltará à terra nesse corpo glorificado. Aleluias! Olha, a nossa vida cotidiana, nosso dia a dia, os nossos afazeres tomam demais o nosso tempo e a nossa mente. O que fatalmente atrapalha que nos concentremos em conhecer a pessoa de Jesus Cristo, que viveu nesta terra cerca de 20 séculos atrás. Foi concebido de forma sobrenatural, tornando-se um homem natural. Foi revolucionário, veio com muita autoridade e fazia coisas incríveis, curando o corpo e a alma das pessoas que iam a ele suplicando por ajuda. Ele não está mais entre nós em corpo, embora prometeu que irá retornar à terra, e então os que aqui estiverem ainda poderão vê-lo face a face. Privilégio também daqueles que deixam essa terra, tendo-o recebido como Senhor e Salvador, e sobem em espírito aonde ele está. Mas enquanto isso não acontece, nós podemos nos relacionar com ele em espírito. E se você desejar conhecê-lo mais e ter um relacionamento verdadeiro com ele, saiba que isso é perfeitamente possível, pois os principais feitos de Jesus estão registrados nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E esses registros são suficientes para conhecermos a personalidade incrível e singular de Jesus. E mais ainda, você pode conversar com ele por intermédio do Espírito Santo que está entre nós. O Espírito é como o vento. Nós não o vemos, mas podemos sentir a sua presença. Jesus continua o mesmo e nunca vai mudar. Ele é compassivo e o que disse continua valendo. Ele disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Esse descanso se traduz em paz, com a certeza de estar amparado pelo Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Não deixe passar mais nenhum dia sem iniciar um relacionamento com Deus na pessoa de Jesus. Converse com Ele agora mesmo. Ele irá te ouvir. Ele disse, antes de voltar ao terceiro céu, lá para o terceiro céu, ele disse, antes de deixar essa terra, que eis que estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Portanto, se você o procurar, você vai achá-lo, você vai encontrá-lo. E a hora é agora. Que Deus te abençoe.